Agora, preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu sucesso não depende da competência e capacidade do seu líder, do seu mentor ou então do seu discipulador, mas depende do seu coração disposto a ouvir para aprender e mudar. Ruth não teve uma grande líder, mas o que ela tinha era um coração ensinável, um coração disponível, um coração sensível, um coração pronto para ouvir a fim de aprender e crescer. E olha onde Ruth chegou. Ela era moabita, mas ela está presente na genealogia de Jesus. Ela foi honrada por Deus. Gente, quão maravilhoso é ter um coração ensinável como o Davi. Ensina-me, ó Deus. Ensina-me, ó Deus. Que esta seja a sua oração de todos os dias, todas as manhãs. Ensina-me, ó Deus. Hoje eu quero falar sobre coração ensinável. Toda mulher que é parteira tem um coração ensinável. Provérbios 12:1 diz assim, ó: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Agora veja o que está em Lucas capítulo 10, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Vou repetir. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Verso 41 e 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que Maria escolheu? Ela escolheu estar sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Ou seja, Maria tinha um coração ensinável. Por isso, ela estava sentada aos pés do Senhor, prestando muita atenção naquilo que Jesus estava ensinando. Outro dia, um casal chegou para mim e disse assim: Pastor Josué, nós vamos nos casar a semana que vem. Qual seria os 3 conselhos que o Senhor nos daria para que nós tivéssemos um casamento tão saudável e duradouro como o do Senhor? Eu disse: olha, um conselho, tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Seja humilde o suficiente para estar aberto para aprender sempre. Só os humildes têm uma atitude de contínuo aprendizado. 4 qualidades de uma mulher que tem um coração ensinável. Ela não acha que sabe tudo. Ela não acha que está sempre certa. Ela não se vangloria. Ela não julga as outras pessoas. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu acho muito interessante. O humilde sabe que não sabe tudo, sabe que não sabe o que o outro sabe, sabe que ele e outra pessoa saberão muito mais juntos. A pessoa humilde sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. A mulher humilde sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. Quando você lê a Bíblia, você percebe algumas pessoas que não tinham um coração ensinável, por isso sofreram, pagaram caro por esta ignorância e falta de humildade. Veja só, Caim matou
matou o seu irmão Abel. Agora, quem foi o pai de Caim? Foi Adão. Preste atenção. Adão, ele foi o primeiro homem feito pelas mãos de Deus, recebeu o sopro do próprio Deus nas suas narinas. Adão caminhou com Deus, andou com Deus. Ninguém poderia falar mais sobre Deus do que o próprio Adão, por causa da sua experiência. Eva, da mesma forma, caminharam com Deus, os dois caminharam com Deus, viveram com Deus, usufruíram da presença de Deus no Jardim do Éden. Como eu gostaria de poder sentar aos pés de Adão e Eva para ouvir falar sobre Deus. No entanto, Caim não aprendeu nada. Caim não aprendeu nada com os seus pais, assassinou o seu irmão. Ló andou com Abraão. Quem não gostaria de ter como discipulador, pastor, Abraão, gente? Ló, sobrinho de Abraão, viveu com Abraão, andou com Abraão, ouviu muitas vezes Abraão compartilhando suas experiências com Deus, mas Ló também não aprendeu nada. Ele não tinha um coração ensinável. Caim não tinha um coração ensinável. Ló não tinha um coração ensinável. Geazi andou com Eliseu, viveu com Eliseu, caminhou com Eliseu, viu Eliseu ministrando, viu Eliseu orando, ele viu Eliseu operando milagres e maravilhas. Eliseu foi um dos maiores profetas de Israel. Geazi caminhou ao lado dele, mas também não aprendeu nada. O que dizer de Sansão? Sansão tinha uma mãe piedosa, um pai piedoso. Sansão tinha tudo para terminar tão bem quanto ele começou, mas Sansão terminou mal. Ele começou bem e terminou mal. Sansão não tinha um coração ensinável. Ele não aprendeu com a mãe, não aprendeu com o pai, não aprendeu com os amigos, não aprendeu com os erros dos outros, não aprendeu com os seus próprios erros, tudo porque ele não tinha um coração ensinável. Então, Caim não tinha um coração ensinável, Ló não tinha um coração ensinável, Geazi não tinha um coração ensinável, Sansão não tinha um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Você ouve para aprender, você lê para aprender, você aprende com os erros das outras mulheres, você aprende com os seus próprios erros, você tem um coração ensinável. Agora, olha a diferença. Davi, em alguns aspectos, ele errou e pecou mais do que Saul. No entanto, um dia Deus disse sobre Saul para Samuel: até quando terás dó de Saul, quando eu já o rejeitei como rei de Israel? Presta atenção, eu já o rejeitei como rei de Israel. Até quando você vai ter dó de Saul? Agora, aonde estava a diferença entre Davi e Saul? Saul, olha, conviveu com Samuel, andou com Samuel, foi ensinado por Samuel, mas não aprendeu nada. Eu sempre digo que tem pessoas que são sombras, outras são discípulos. O discípulo segue aprendendo e aprende seguindo. A sombra não aprende, só segue, mas não aprende. Saul não aprendeu nada. Agora, Davi tinha um coração ensinável. Olha como ele escreve em um dos seus salmos: ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Salmo 119. Por 9 vezes ele orou: ensina-me, 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 ó Deus, ensina-me, ó Deus. O apóstolo Paulo, que foi aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, aquele homem foi um bandeirante da fé, aquele homem que ensinou, ministrou, curou, libertou pessoas, plantou igrejas, um gigante, não é? Um bandeirante da fé. Paulo tinha um coração ensinável. Filipenses 4:11, ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Eu aprendi. Paulo tinha um coração ensinável. Um coração ensinável nos leva à maturidade, sabia? Presta atenção. Muitas mulheres agem de forma imatura.
Muitas mulheres têm atitudes infantilizadas. Muitas mulheres se comportam como menina, como criança, nas suas atitudes. Agora, um coração ensinável nos leva à maturidade. Paulo, o apóstolo, escreveu: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, preste atenção no que Paulo está falando. Quando eu era menino, não é? Quando eu era menino, eu me comportava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu cresci, quando eu amadureci, eu desisti das coisas de menino. Sempre que as pessoas leem esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, elas pensam apenas em amor, não é? O amor é paciente, o amor é benigno, tá tudo certo. Agora, na verdade, Paulo está falando aqui de maturidade, porque no verso 11 ele diz, quando eu era menino, eu me comportava como menino. Mas quando eu me tornei homem, quando eu cresci e amadureci, eu deixei das coisas menino. Então, preste atenção, o que ele estava dizendo, preste atenção aqui, minha querida irmã, parteira, não coveiro, parteira. Paulo estava dizendo assim, quando eu era menino, eu era impaciente. Quando eu era menino, eu não era bondoso. Quando eu era menino, eu tinha muito ciúme. Quando eu era menino, eu era orgulhoso, soberbo. Quando eu era menino, eu me comportava de forma inconveniente. Quando eu era menino, eu só me preocupava com os meus interesses. Quando eu era menino, eu era irritado, eu era hipersensível, eu explodia por qualquer motivo. Quando eu era menino, eu vivia com uma listinha de ressentimento. Quando eu era menino, eu me alegrava com a injustiça, eu dizia bem feito, não é? Quando eu era menino, não tinha compromisso com a verdade. Quando eu era menino, eu não sofria pelo outro, eu não cria pelo outro, eu não esperava pela mudança do outro, eu não suportava o outro. Quando eu era menino, eu me comportava, eu agia como menino. Aí ele disse assim, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, ele diz aqui agora, o amor é paciente. Agora eu entendi que o cristão maduro é paciente, o cristão maduro é benigno, o cristão maduro, ele não tem ciúmes, o cristão maduro é humilde, o cristão maduro não se porta de forma inconveniente, o cristão maduro não procura seus interesses, o cristão maduro não explode por qualquer motivo, não é hipersensível, não é irritado. O cristão maduro não tem lista de ressentimento porque perdoa. O cristão maduro não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O cristão maduro tudo sofre pela pessoa amada, crê no milagre na vida da pessoa amada, espera pelo trabalhar de Deus na vida da pessoa amada, tudo suporta pela pessoa amada. Aí eu pergunto, você é uma mulher madura? Você é uma mulher madura? Porque tem um coração ensinável, porque é humilde. Quantas mulheres estão pagando um alto preço pela sua falta de maturidade, porque não tem um coração ensinável e porque não é humilde. Como eu gostaria que a sua mãe estivesse aqui me ouvindo. Como eu gostaria que a sua sogra estivesse aqui me ouvindo, sua filha estivesse aqui me ouvindo. Sabe, tem pessoas que estão na igreja há 10 anos e se comportando como menina. Tem pessoas que estão lendo a palavra há 15 anos, mas são como comportamento de menina. Preste atenção nisto. Quando eu era menino, eu me comportava assim. Agora, depois que eu me tornei adulto, amadureci, eu desisti desse comportamento inconveniente de menino. A minha pergunta para você, mulher, você está amadurecendo? Você está crescendo? Você está dentro do que Paulo disse? Você é paciente, você é benigna, você não é ciumenta, você não é orgulhosa,
Você não se conduz inconvenientemente, você não se preocupa só com os seus interesses, você não explode por qualquer motivo, você não tem lista de ressentimento, você não se alegra com a justiça, você tem um compromisso radical só com a verdade, você tem disposição para sofrer pelas pessoas que você ama, você acredita no milagre na vida das pessoas que você ama, você tem paciência, você espera o agir de Deus na vida das pessoas que você ama. Você tem um coração ensinável. Você aprende com os erros dos outros, você aprende com os seus próprios erros. Você se senta para ouvir com a intenção de aprender, a fim de crescer, amadurecer e ser mãe espiritual de outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Toda mulher parteira tem um coração ensinável. Agora, preste atenção, Abel tinha um coração ensinável, Abel tinha um coração ensinável, Eliseu tinha um coração ensinável, Ruth tinha um coração ensinável. É interessante que o Ruth teve uma líder que não era a maior de todas as líderes. Noemi, ela mandou trocar até o nome dela, me chama eu de Mara, amarga, não é? Noemi, em muitos aspectos, deixou a desejar, mas aquilo de bom que ela passou para Ruth, Ruth assimilou, aprendeu. Agora, preste atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. O teu sucesso não depende da competência e capacidade do seu líder, do seu mentor ou então do seu discipulador, mas depende do seu coração disposto a ouvir para aprender e mudar. Ruth não teve uma grande líder, mas o que ela tinha era um coração ensinável, um coração disponível, um coração sensível, um coração pronto para ouvir a fim de aprender e crescer. E olha onde Ruth chegou. Ela era moabita, mas ela está presente na genealogia de Jesus. Ela foi honrada por Deus. Gente, quão maravilhoso é ter um coração ensinável como Davi. Ensina-me, ó Deus. Ensina-me, ó Deus. Que esta seja a sua oração de todos os dias, todas as manhãs. Ensina-me, ó Deus. Eu quero aprender. E na medida que eu for aprendendo, eu quero amadurecer. E na medida que eu for amadurecendo, eu quero ir deixando esse comportamento infantil, imaturo. Você entendeu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.